Olá, pessoal do segundo ano, questão número 36 do PASSE, triênio 2019 a 2021, segunda etapa. Então, essa prova serve de referência para você que vai fazer a segunda etapa em 2021. Então, você que é do triênio 2020-2022. Bora para o enunciado, uma questãozinha sobre escalas termométricas, ok? Com a flexibilização da quarentena, tornou-se comum o uso de termômetro com sensor infravermelho para medir a temperatura das pessoas na entrada de estabelecimentos comerciais. Lembrando que o correto é medir na testa e não no punho, como tem sido feito de praxe aí nas cidades, né? Então, devido aí a efeitos, né, naturais do nosso corpo e também sobre a natureza do equipamento. Mas vamos lá, não é sobre isso a pergunta. Diz o seguinte: ao aferir a temperatura na entrada de um restaurante, os valores encontrados estavam entre os visualizados na figura acima. Assim, a máxima diferença de temperatura na escala Fahrenheit foi de. Vamos lá para o quadro. Diz o seguinte, ó, essa é a fórmula que você vai ter que usar. Delta θ c sobre 5 é igual a delta θ f sobre 9. Mas, professor, eu lembro daquela fórmula C sobre 5 é igual, F menos 32 sobre 9. Não é essa que eu tenho que usar? Cadê o 32? Então, aquela fórmula serve para você converter um valor no outro. Só que veja, o enunciado falou sobre diferença de temperatura, que isso vale não só aqui para o FMS, como para qualquer outro vestibular. Sempre que ele falar em diferença de temperatura, você vai fazer C sobre 5, F sobre 9. Não coloca o 32. É diferente de falar um valor específico, converter um valor específico em outro, ok? Então, as variações de temperatura em Celsius são proporcionais a 5, assim como as variações em Fahrenheit são proporcionais a 9. E lembrando que uma variação em Celsius equivale exatamente a uma variação em Kelvin. Então, subir 1 grau Celsius, quanto que sobe em Kelvin? 1 Kelvin também, ok? E aí, como é que eu faço a conta? Substitui os valores. Ele quer a máxima diferença, né? Então, você vai pegar o 36,3, que é o menor valor, e o 38,9, que é o maior valor. E aí, você vai fazer uma subtração. Então, 38,9 menos 36,3, que é a variação em Celsius, dividido por 5, é igual a variação em Fahrenheit, que é o que ele quer, dividido por 9. Subtraiu aqui 38,9 menos 36,3, isso dá 2,6 sobre 5, é igual a delta θf sobre 9. Então basta você fazer delta θf é igual a 9 vezes 2,6 dividido por 5. Depois de fazer essas contas, você vai encontrar como resposta 4,68 graus Fahrenheit. Essa é a variação procurada, que é, portanto, a alternativa E. Então, relembrando, sempre que a questão estiver falando de diferença de temperatura, você faz essa fórmula e não aquela completa, porque aquela serve para conversão de temperatura e não para diferenças de temperatura, ok? Então, forte abraço, segue aí, curte e até a próxima. Tchau, tchau.